Olá, igreja querida, buenos dias! Estamos aqui para transmitir, ministrar, ensinar, predicar a palavra de Deus. E estamos em 1 de Pedro, capítulo 3, e vamos falar hoje, tá bem? Mas antes necessitamos orar e pedir ao Senhor de sua misericórdia que nos ajude a transmitir sua palavra na totalidade, sem omitir ou sem añadir coisa alguma. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, primeiramente pedimos perdão por nossos pecados, pecados de pensamento, palavras, hechos. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique de todo pecado, Senhor. Padre, pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a nossas vidas, ministre aos nossos corações, ministre, Senhor, de uma maneira que o que estamos semblando, Senhor, pueda frutificar, Senhor. Ó Deus, Tua palavra, Senhor, vai ser predicada e que haga Tua vontade. Pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. É interessante que muitas passagens da Bíblia nós outros concordamos, aceitamos e defendemos. Sim, tem que ser assim, tem que ser desta maneira, tem que ser da outra maneira. Também é interessante que, dependendo daquilo que Deus está falando, que eu não estou de acordo com ele, eu digo, não é assim. Não, isto não pode ser. Não. Não é bem assim. Bem, a palavra de Deus não cambia. A palavra de Deus é a mesma desde que ele pensou a pedir para seus servos escreverem de acordo com sua vontade e inspirado pelo Espírito Santo. Estamos na carta de Pedro e Pedro está falando para nós outros sobre apostasia, sobre a grande tribulação, e nós outros estamos aprendendo como suportar e vencer a apostasia e a grande tribulação que há de vir. Então, dentro desse contexto de apostasia, desse contexto de tribulação que há de vir, Pedro está falando a uma igreja que em este momento, já naquela época, estava sendo perseguida brutalmente pelos romanos. Brutalmente, crentes sendo perseguidos e mortos de várias maneiras. Então Pedro está falando neste momento às mulheres e o texto diz de la mesma maneira. Que significa da mesma maneira? Porque ele falou alguma coisa antes. No capítulo 2 nós outros miramos que a orientação de Deus para o homem é que seja submisso às autoridades. Nós outros vivimos nos Estados Unidos da América. Alguns que estão me mirando vivem em Colômbia, Peru, Equador, Brasil, eu não sei aonde. Todo governo é instituído por Deus. E Deus habla, que nós outros devemos obedecer nossos superiores, obedecer nossos governantes e orar por eles. Então, da mesma maneira em que temos que ser obedientes ao governo do país onde vivimos, ele faz uma comparação e ele diz, da mesma maneira, ustedes esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. E ele está falando da sujeição para que a mulher entenda e compreenda e aceite que seu marido foi constituído por Deus para liderar, junto com ela, seu hogar, o sustento, a educação dos filhos e tantas outras coisas. Solamente há problemas quando nós outros não obedecemos a palavra. Porque quando obedecemos a palavra,
temos vitória. E ele diz, assim mesmo, ainda que seu marido recuse a escutar da palavra de Deus, escute obedecer a palavra de Deus, será conquistado por você através de uma conduta sem palavra alguma. Eu sei que a palavra sujeitar-se parece uma palavra pesada, mas não é uma palavra pesada. É uma ordem e através desta ordem há bendição. Eu conosco alguns lugares onde existe conflito, onde existe desavenças, onde existem problemas, porque a esposa se recusa a reconhecer que seu marido é o líder de seu hogar. A mulher quer decidir, a mulher quer ser, e quando o marido pensa diferente ou quer ser diferente, empieza os problemas. Por que empieza os problemas? Porque a mulher que não está de acordo com seu marido empieza a atacá-lo e confrontá-lo e contra ele. Bem, como eu disse a princípio, estamos falando de apostasia e tribulação. Pensa você que quando chega esta época de tribulação, de apostasia, a mulher que é crente, o marido não crente, ou ao revés, e vem a grande tribulação, a persecução, se a mulher não está unida e sujeita com seu marido, dificilmente seu hogar pode vencer essa persecução. Deus está falando da necessidade da mulher sábia escutar seu marido, dar sua opinião, dar seu pensamento de eu penso assim, um assado, mas sempre compete à mulher dizer, meu amado, meu querido, você decide. Eu penso que quizá desta maneira seria melhor, mas não da maneira como entra com confrontação. E existe aqui uma colocação de que a mulher que é casada com um homem que não é crente, mesmo assim ela deve ser sujeita a seu marido, e ela deve ganhar seu marido através do testemunho, vivendo a palavra, obedecendo a palavra. Pedro está nos apresentando que este relacionamento entre marido e mulher é um retrato lindo e maravilhoso da igreja e de Cristo. Porque a igreja que somos nós outros, devemos obediência a nosso Senhor. Então, quando a mulher obedece a seu marido, quando caminha junto com ele, esta atitude é como se fora comparado com a igreja que deve obedecer ao seu Senhor, obedecer desta mesma maneira. Mas nos dias de hoje, esta submissão, este entendimento de que o marido é líder do hogar, se caiu de moda. Não é bem assim. Não estou de acordo. Mira, ainda que pareça antiquado, ainda que pareça equivocado, a palavra de Deus permanece e a ordem divina dada por Deus é que o homem deve ser o cabeça, o líder do hogar. E Deus puso a mulher como ajudadora, como companheira, porque o marido não pode levar seu hogar sem o apoio de sua esposa. O marido não pode levar o hogar sem que a esposa lhe ajude. Então, para que um hogar esteja sólido, necessitamos que esposa submissa ao marido, os dois juntos caminhando no sustento do hogar, na educação dos filhos, na educação de todos, e então se torna um hogar sólido. Bem, a conduta dessa esposa, lógico, essa submissão de uma maneira amorosa, dedicada, pode ser utilizada para salvar o marido que não é crente,
todavía, e a mulher pode ganhar seu marido sem sequer falar uma sola palavra, né? Mas vamos supor que este marido que não é crente, ele dá uma ordem para sua esposa, e esta ordem que ele está dando vai contra o que a Bíblia, o que a palavra, o que é o Senhor diz. Haga assim e assim, assim. Então, sem esse caso, com muita doçura, você tem que dizer: meu amor, meu querido, isso que você está me pedindo vai contra a orientação de meu Senhor. E eu não posso ir contra meu Deus, eu não posso desobedecê-lo. Mas não com uma palavra dura, arrogante, não. De uma maneira mansa, delicada. E o Senhor, que é poderoso, vai tocar no coração de seu marido e ele vai entender: é verdade, isso que estou pedindo vai contra a palavra. Então, se não necessita uma confrontação, mas necessita obediência. A quem nós outros devemos a primeira obediência? A nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, o texto diz no verso 2, mas por observar o modo de la esposa viver de uma maneira pura e reverente, ela pode conduzir seu marido a ser gano para Cristo. Mas essa mulher deve ser submissa ao marido e reconhecer que ele é o líder da casa. A mulher deve conduzir-se de uma maneira santa e respeituosa e com um espírito manso e quieto. Ela deve esforçar-se para ganhar seu marido para Cristo, mas pelo comportamento mais do que pelas palavras. Bem, você pode pensar que isso seria impossível, que isso jamais poderia acontecer, mas nós outros temos muitos e muitos exemplos de mulheres que ganharam seu esposo através do testemunho, através de sua vida. Então, se ela pode salvar o seu marido. Bem, temos que acordar que toda mulher deve ser uma mulher llena de amor, uma mulher respeituosa, uma mulher ajudadora, uma mulher pura, uma mulher submissa, uma mulher com espírito manso e quieto, uma mulher que deve ser uma boa madre e uma boa dona de casa. Bem, aqui está escrito assim, exatamente assim: la submissão de la mujer é vista por Deus como parte integrante de sua obediência a seu Senhor Jesus Cristo, né? Deus estabeleceu, criou a família como sendo a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um líder, de um dirigente, e Deus atribuiu este liderazgo ao marido para ser responsável, ser o chefe daquele hogar. Bem, o Espírito de Deus utiliza todas essas características, esse estilo de vida da mulher, para ganhar seu esposo para Cristo. George Miller, um crente em Cristo Jesus, muito conhecido, quizá de vocês, ele conta uma história que allá na Alemanha, onde ele nasceu, depois ele foi estudar e viver na Inglaterra, havia um senhor muito rico, mas aquele homem era um borracho, casado, tinha filhos, e todos os dias, depois que saía de sua companhia, seu trabalho, ele ia para a taberna e bebia. Chegava sempre bêbado, borracho em sua casa. E sua mulher, com alegria, com gozo, o recebia, não o rechaçava, não o discriminava, o atendia, calentava a comida e dava para ele. Então aquele homem um dia estava falando para seus amigos da onde ele bebia e disse: mira, se me vou para minha casa agora e levo todos vocês, eu les prometo que minha esposa nos receberá com uma sorrisa, e se pido para ela cozinhar, ela cozinará para nós outros.
E aqueles homens disseram, não, isso é impossível, isso não existe. Até que um dia eles disseram, vamos em sua casa, queremos mirar se isso é verdade. E todos eles foram para allá. E a mulher o recebeu com uma sorrisa, deu bem-vinda para seus amigos, e o marido pediu que ela cocinasse para eles. Ela foi, cocinou para eles, e então se foi para seu aposento. Em aquele momento na mesa, quando pensaram a comer, um de eles disse àquele homem, que homem miserável é você, que trata sua esposa dessa maneira, uma mulher buena que cuida de você está louco. Se levantou, não terminou de cenar e se foi. E todos os outros amigos fizeram o mesmo. Aquele homem, cabisbarro, cabeça para baixo, depois de 30 minutos, foi ao quarto de sua esposa e lhe disse, me perdona, por favor, ora por mim. E aquele homem aceitou Jesus, e de acordo com o testemunho de George Miller, aquele homem que era um borracho, derrou a borracharia e se tornou um excelente marido e crente em Cristo Jesus. Bem, então você mira que realmente para Deus não há nada impossível. E aquele homem se tornou um servo, um crente de Jesus. Bem, o Senhor sigue orientando, dando orientação importante para que a mulher pueda com muita sabedoria entender a palavra. A palavra de Deus em 1 Pedro 3,3 diz que a coisa importante é que a mulher não se preocupe com a aparência exterior. Na verdade, ela deve se preocupar com aquilo que vai dentro de ela. O seu interior é que deve ser lindo e perfeito. E ele diz, não vos preocupeis com a beleza exterior, obtida através de penados extravagantes, joias caras ou bonitas. O que hace uma mulher bonita, linda, é aquilo que vai adentro de ela. Porque todo o que pueda ser externo, penado lindo e maravilhoso, lleno de aretes, colares, joias, isto quizá esteja somente ensinando ou aparentando algo que a mulher não é, mas a palavra diz que a vida interior de santidade e submissão é que torna a mulher mais linda para seu marido, sua família e principalmente a Deus. Então é algo importante, é algo fundamental, porque muitas vezes gastamos e mulheres gastam dinheiro tão difícil de ganhar em vestidos caros para aparentar algo que ela quizá não é. Então a beleza interior hace que a mulher esteja linda e maravilhosa. E não estou dizendo com isso que a mulher não pode se vestir bem, não. Não estou dizendo com isso que a mulher tem que se vestir de qualquer maneira, não. Eu estou dizendo que a palavra está ensinando que se eu quero aparentar e através de mim penado, minhas joias, minha roupa, aparentar como eu sou linda e formosa, e dentro de mim eu sou insubmissa a meu marido, dentro de mim eu não cuido de meu hogar, eu peleio com meu marido, aqui quem manda sou eu, não serviu para nada esta beleza externa, nada disto. Bem, em vez de isto, vistam-se, verso 4, com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Uma vez mais, Pedro reforçando que a beleza interna é a mais importante para Deus e para nós outros também. Um senhor que se chama F.B. Meyer disse o seguinte: há muitos lá cujo
corpo exterior é ricamente adornado, mas dentro do seu interior está vestido de trapos. Enquanto que outros em roupas mais humildes e pobres são gloriosos por adentro. É a palavra do Senhor ensinando a importância, porque Deus mira que a maior joia que uma mulher pode ter está dentro de ela. Bem, a palavra sigue dizendo que no passado, allá no princípio da igreja, as mulheres se adornavam, e eram mulheres que se adornavam de uma maneira linda e maravilhosa, e eram mulheres que depositavam total confiança em Deus e se sujeitava à autoridade de seu marido. Temos como exemplo Sara, né? Sara, por exemplo, obedecia a Abraão, ele o chamava mi senhor, né? E essas mulheres foram bendecidas pelo Senhor. Bem, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: de la mesma maneira, ustedes, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois elas são do sexo mais frágil. Ela é igualmente participante, tem o direito da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada venha impedir as suas orações. O marido, o esposo, deve tratar e honrar sua esposa, deve ser um marido compreensivo. Maridos, queridos irmãos, honre sua esposa, cuide de sua esposa, diga a ela como eu te amo, como você está linda, como você é maravilhosa. Cuidem de sua esposa e sejam compreensivos. Mulher é totalmente diferente de homem em todos os aspectos. E devemos ser compreensivos, entendê-las, honrá-las, amá-las. Porque a palavra de Deus está dizendo que nós outros maridos devemos obedecer ao nosso Senhor e honrar as nossas esposas. E tratá-las com amor, tratá-las com doçura, compreendê-las em momentos difíceis. Porque muitos maridos chegam em la casa e pensam que somente eles trabalharam duro. A mulher estava na casa, cozinhou, pranchou, limpiou, cuidou dos ninhos, somente isto. Não, é demasiado. Elas necessitam ser reconhecidas. Que um trabalho pesado que elas fazem dentro de casa todos os dias. Bem, é uma orientação do Senhor para que realmente nós podamos viver uma vida feliz com nossa esposa, amando e honrando. E também a mulher ser feliz no matrimônio e obedecendo a seu marido e caminhando junto com ele. Deus planeou hogares felizes e muitas vezes hogares não são felizes e tem problema, tem divisão, tem peleia, porque uma das duas partes não está obedecendo a orientação de Deus para que o hogar seja realmente feliz, né? A atitude de um homem para com sua esposa deve reconhecer o hecho de que ela é co-herdeira da graça de Deus. Uau! A mulher goza da igual posição delante de Deus e compartilha igualmente o dom da vida eterna. E também ele diz que
quando existe uma peleia, quando existe uma discórdia que não foi arreglada, não foi resolvida, as orações do marido não serão ouvidas. Nós outros leemos o texto, né? Assim diz um senhor chamado Big: los suspiros de uma esposa herida se quedam entre a oração do marido e o ouído de Deus. Uma esposa herida por seu marido. E não estou falando de herida fisicamente, não estou falando de herida que foi golpeada, estamos falando de herida por palavras. E muitas vezes as palavras que herem, que são dirigidas à esposa, duele muito, muito mais do que um tapa, muito mais do que palavras herem, palavras matam. Então nós maridos temos que ter muito cuidado com isto e devemos honrar nossa esposa para que a paz e o bem-estar do hogar. É importante que a mulher observe regras e o marido observe regras também, que são essas orientações que nós outros damos. Bem, quando a pressão do vapor de uma caçuela aumenta, é inevitável que pode haver uma explosão. Isto quer dizer que nós outros maridos devemos falar com nossas esposas falar com seus maridos, arreglar as coisas que não estão bem, palavra não dita da maneira correta, atitudes não corretas, para que pueda haver paz. Para que se você vai guardando, chega um dia que bum, se explota um com o outro e não sabe por quê. Por quê? Porque não há arreglos. Por quê? Porque não se resolve, não se hablam e um não perdona o outro. Por esta razão, pode haver explosões dentro do hogar. Né? Bem, lidar com estas coisas inclui a disposição do marido e da mulher de dizer: sinto muito, me perdona. São palavras importantes no matrimônio. E também por quanto tempo? Isso é indefinitivamente. Sempre vai passar. Sempre. Maridos, mulheres, negligencie, não ponga atenção a pequenas falhas que um ou outro pode ser. Estamos falando de apostasia. Estamos falando da grande tribulação e o que tem todo isto a ver com todo isto. Um hogar onde a esposa obedece, submissa a seu marido, um hogar onde o marido honra a sua esposa, cuida dela da maneira que deve ser. Quando vem a apostasia, quando vem a grande tribulação, os dois estão unidos com o mesmo propósito, pedindo poder de Deus para que não se apostatem da fé, para que possam vencer a tribulação e o hogar de eles, marido, mulher e filhos, possam sobreviver em tempos difíceis. A palavra do Senhor diz que o amor cobrirá a multitud de pecados. Não exija perfeição um no outro, quando você mesmo não pode demonstrar perfeição. Interessante, não? Cobramos do outro, mas nós outros mesmos não logramos fazer isto. Acordem-se que o amor é um mandamento, não uma emoção incontrolável. Amor significa todo o que está escrito em 1 Coríntios 13. Por exemplo, o amor é cortês e isto impedirá de criticar ao outro ou contradizer seu esposo ou sua esposa delante
de outros, né? Bem, seguindo, por fim, todos tenham o mesmo modo, a mesma maneira de pensar, llenos de compaixão um pelos outros, amem uns aos outros como hermano, demonstrem misericórdia e humildade. Pedro se dirigiu a vários tipos de pessoas como servos, esposas e maridos, e para concluir, ele tem uma palavra para todos: sejam de um só coração. Pedro está falando não somente do amor pela esposa, da esposa pelo marido, mas está falando de nós como igreja, como congregação, que nós devemos amar uns aos outros como o quê? Com um só coração, amando uns aos outros como irmãos, sabe? Devemos ser compassivos uns com os outros, literalmente, e isto significa sofrer com ou a demonstração, e é especialmente apropriada e dada para aqueles que passam por persecução. É o conselho para todos os momentos, porque não há tempo sem sofrimento, amando-se fraternalmente. E o verso 9 diz: não retribua mal por mal, nem insulto por insulto, ao contrário, retribuam com uma bendição, pois foi para isto que ustedes foram chamados, bendição para ser concedida. Irmãos, vivemos num mundo em que somos ensinados que devemos pagar o mal com o mal, retribuir da mesma maneira que a pessoa tentou ser para nós outros. E a palavra diz que não é o correto. Quando miramos para Jesus, que não pecou, não cometeu nenhum pecado, e ele mira para nós outros, imperfeitos, pecadores, mentirosos, malos, e ele decidiu dar sua vida por nós outros. Jesus ensinou que ele não deu para nós outros o malo que merecíamos. Pelo contrário, ele nos amou até o ponto de morrer por nós outros. Então a palavra nos ensina que quando nós outros recebemos malo de alguém que hizo um dano, alguém que entristeceu seu coração, você não pode aguardar uma oportunidade para retribuir da mesma maneira, mas pelo contrário, pagar o mal com o bem. O insulto, Deus te bendiga. Nós outros não podemos retribuir da mesma maneira. Esta epístola foi escrita contra um pano de fundo, não sei como traduzir isso em espanhol, background, tá? Em um momento de persecução e sofrimento. Estes homens e mulheres estavam sendo perseguidos, mortos. E a palavra diz: não pague o mal com o mal, insulto com insulto. Não haga isto. Paguem o mal com o bem, e quando te insultam, te diz: Deus te bendiga. Totalmente ao contrário. Pessoas que estão sofrendo grandemente persecução, e isto que passou já e o que está para por venir, que é a grande tribulação, quando o anticristo estará reinando nessa terra, e quando ele se declarar: eu sou Deus, adorem a mim, e então se o mundo vai descobrir quem ele é verdadeiramente, e ele vai pensar a perseguir a igreja. Sim, vai perseguir a igreja, todos os cristianos, e vamos ser insultados, perseguidos. Eu não posso imaginar a quantidade de coisas que vão ser com os crentes, e Deus diz: não pague o mal com o mal, não dê insulto com insulto, porque eu estou mirando seu coração,
Vocês estão sendo perseguidos por causa de meu nome. Vocês estão sendo triturados, vocês estão sendo molestados, vocês estão sendo destruídos por causa de meu nome. Eu les dou a força, a potestade para vencer esse momento. Pidam a mim. Então, se é um momento em que nós outros devemos bendecir aqueles que nos maltratam. É duro isto, não? Devemos retribuir a estes que querem nos fazer dano com bendição e de outra maneira. Então, se Deus recompensará esse tipo de comportamento com bendição. Somos bendecidos por Deus, não pelos homens, né? Ele sigue no verso 10, pois se vocês desejam desfrutar de uma vida digna e dias felizes, refleie sua língua de hablar maldade e os lábios de dizer mentira. Uau! Uma orientação tão importante em todos os momentos. Quando nós outros menos nos damos conta, estamos fazendo realmente isso. Estamos falando de maldade, estamos mentindo e destruindo pessoas e destruindo vidas. E o Senhor nos dá uma orientação em este meio de tribulação. Não hable de maldade, não deseje maldade, não impeça a dizer mentira. Não haga isto. Refreie sua boca, sua língua de falar malo, de dizer mentiras, seja calúnia contra outros, mentiras contra outros. O Senhor diz, não haga isto. Porque quem quiser aproveitar a vida ao máximo e experimentar dias buenos, deve desviar sua língua do mal e de todo o engano. Apartem-se do malo e hagam o bem, busquem a paz e esforcem-se para mantê-la. É a palavra do Senhor dando para nós outros a orientação correta e adequada em momentos de apostasia, no momento em que pessoas estão abandonando sua fé, pessoas vão ser perseguidas, e a palavra orienta uma vez mais, reforçando, recalcando e reforçando: aparte-se do mal e haga o bem. Busque a paz com todos e esforce-se por manter esta paz. Quando hacemos isto, nós outros não estamos utilizando as armas do mundo, que é dente por dente, ouro por ouro. Estas são as armas do mundo. A arma que Deus está dando para nós outros de uma maneira totalmente diferente é esta: pague o mal com o bem, insultos com bendições. O crente deve retribuir o bem com o mal e promover a paz, suportando mansamente a injúria. O fogo não pode ser apagado com fogo. A única maneira de nós outros vencermos esta peleia é pedindo graça ao Senhor, que é poder de Ele em nós outros para podermos vencer estas situações. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. É o Senhor, entretanto, porém, seu rosto é contra aqueles que praticam o mal. Ainda que quizá nós outros não vamos mirar a vitória em esta terra, nós outros vamos mirar a vitória final no grande dia do julgamento final, onde todos aqueles que fizeram mal, todos aqueles que perseguiram a igreja, vão receber sua sentença, infelizmente, inferno.
E a todos os crentes que se mantiveram firmes no Senhor, vão receber aquela palavra doce e maravilhosa: vinde a mim, benditos de mim, padres. Uau! Então se será, toda a justiça vai ser hecha naquele grande dia, porque em esta vida, quiçá, não vamos poder mirar a vitória do Senhor completa, mas vamos mirar a vitória completa do Senhor naquele grande dia. E muitos dos que estarão vivos, não sei se eu vou estar vivo, durante a grande tribulação, nós outros vamos mirar nosso Senhor, Rei, poderoso, maravilhoso, repreender o mal, enviar Satanás para o inferno e reinar nessa terra com sua igreja. O Senhor mira com aprovação para aqueles que atuam com justiça e estão atentos às suas orações. Este é o Senhor, este é o Senhor. Verso 3, quem é que desejará a ser malo para você, se você hace o bem? Mas mesmo que você haga o bem, e todavia receba o mal, se esta é a vontade do Senhor, pida para Ele graça, que é poder de Ele para poder suportar esta situação tão difícil. É possível que o Senhor permita que servos suyos, crentes em Cristo Jesus, passe por tribulação, passe por persecução, ainda que hagamos sempre o bem, intento a ser malo contra nós outros seguimos a sendo bem. Não podemos pagar o mal com o mal, mas isto só será possível quando eu entendo que eu necessito do poder de Deus para realmente poder executar a vontade do Senhor. Uau! Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, ustedes serão bendecidos. Portanto, não se preocupe e não tenham medo das ameaças. Não podemos ter medo nesse momento que vai passar. Sermos ameaçados se não negamos a Cristo. Sermos ameaçados se não aceitamos a direção do anticristo. Não tenha medo. Obedeçam ao Senhor. Pidamos a Ele poder, graça dele para podermos enfrentar toda esta situação. Oh Jesus da glória, Jesus da glória. Además de esto, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. Mira, déjeme ler uma coisa para vocês, me passou em branco. Havia um crente em Cristo Jesus que se chamava Policarpo. Policarpo, ele foi perseguido, torturado para negar a Cristo. Escutem. Quando Policarpo recebeu a promessa de libertar, se ele blasfemasse contra Cristo, ele contestou. Ele estava preso, sendo torturado, mas lhe prometeram libertar, contanto que ele blasfemasse contra Cristo. Então, se ele contestou aos seus verdugos, 86 anos servia a Cristo, e ele nunca me abandonou e nunca me prejudicou. Como puedo blasfemar contra mi Rei e Salvador? Quando o procônsul impensou e ameaçou a ele a atirá-lo para as feras, leões, tigres, para comê-lo, ele contestou: es bueno que eu me liberte rapidamente desta vida de miséria. Finalmente, o governante ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo contestou: eu não temo o fogo que queima por um momento. Ustedes não conhecem o fogo que queima para todo sempre. Como que um homem poderia suportar esta persecução, esse sofrimento, se não fora um poder maior, que é o poder de Deus em ele, para contestar com tanta tranquilidade delante de tantas ameaças? Bem, por esta razão nós necessitamos entender que precisamos
do que da graça do Senhor, para que possamos vencer. Esses dias de provações, esses dias de lutas vão chegar. Todos nós outros crentes em Cristo Jesus, que estarão vivos neste momento, vão ser perseguidos, vão ser torturados. Neste momento de apostasia, quando vem a tribulação, quando vem os problemas, muitos vão abandonar a fé, porque estão mais preocupados com seu corpo, com sua vida, com sua família. Preferem rechaçar a salvação eterna, preferem abandonar o Cristo Salvador, do que passar momentos de dificuldade nesta vida, mas depois, por toda a eternidade, estar com Cristo. Nós outros necessitamos pedir ao Senhor, isto necessita entender, irmãos, graça é favor imerecido, que não merecemos, mas Deus regala e dá para todos aqueles que pedem para Ele. Eu e você necessitamos do poder de Deus para não apostatarmos da fé, para não abandonarmos a Jesus, para não rejeitarmos o Rei da Glória. Segundo, necessitamos da graça do Senhor, poder dele, para suportar, enfrentar e vencer toda e qualquer tribulação que venga. Porque nossa esperança não está em esta vida. Nossa esperança está no cielo, onde Jesus está reinando, onde Jesus está governando, onde Jesus está esperando todo é o crente que se mantenha firme. Em Apocalipse 3:22 diz assim, Jesus dizendo, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E tendrá o direito de estar comigo em meu paraíso. Queridos, abra sua mente, abra seu coração, abra seu entendimento. E se tu entendimento, tu coração não está aberto, não está compreendendo, pida ao Senhor que abra seu entendimento, que dê a compreensão, para que você pueda vencer esse momento de apostasia que já estamos vivendo nesse momento e a grande tribulação que há por venir, fortalecidos na graça e no poder de Deus. Solamente desta maneira é que teremos vitória. Amém? Que o Senhor bendiga a sua vida através da ministração da palavra do Senhor. Vamos orar? Padre querido, Padre amado, tua palavra foi ministrada, pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, ponga esta palavra em cada um de nossos corações, que pueda, Senhor, frutificar, dar frutos, e abre nosso entendimento para compreendermos e entendermos que necessitamos de Ti, porque sem Ti, nós outros não somos nada, Te necessitamos, Senhor, e oramos humildemente, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor nos bendiga grandemente.